Divertidamente. Nós somos acadêmicas de psicologia da Uniguaçu e estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a atuação do psicólogo na atenção primária à saúde dentro do SUS. O nosso objetivo é compreender um pouquinho mais sobre como funciona essa área na prática, os desafios encontrados, as possibilidades existentes e também a importância do trabalho do psicólogo nesse contexto. Estamos aqui hoje com a presença da Daniele Guimarães Altoé, que atua na UBS, da equipe EMULTI Nordeste, lá de Foz do Iguaçu. Queremos já de antemão agradecer, Dani, por nos dar a oportunidade de estar te entrevistando. Eu que agradeço o convite, e poder falar um pouquinho a respeito do trabalho do psicólogo na atenção primária, que é um trabalho, assim, completamente diferente do psicólogo da clínica. Então, vocês vão conhecer um pouquinho como que é essa dinâmica. Show. Obrigada, Dani. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a tua trajetória profissional. O que despertou teu interesse pela psicologia, e principalmente a atuação nessa área, da atenção primária à saúde? Bom, sendo bem sincera, quando eu me formei no ensino médio até então, eu nunca pensei em fazer psicologia. Eu sempre pensei na área de direito. Eu gostava muito da área de direito. E aí eu lembro que a gente foi fazer uma visita que a gente fazia nas faculdades, para ver os cursos e tudo mais. E aí tinha um stand da psicologia. E nisso eu fui me interessando um pouquinho em relação ao assunto e tudo mais. E aí, a partir daquilo, eu conheci um pouco mais e eu me interessei muito pela questão da psicologia jurídica na época. Então, o meu intuito era me formar e trabalhar na área jurídica. Tanto que dentro dos meus estágios da clínica eu sempre busquei essa área. E aí, na verdade, eu caí na atenção primária de paraquedas, Eu acho que a gente nunca se forma achando que vai atuar dentro, de alguma área, assim, correlacionada com o sistema público, Quando a gente faz a psicologia, a gente já imagina a clínica, Eu falo que a gente, na realidade, a gente estuda para clinicar. Sim. Se a gente for ver as grades dos cursos atualmente e tudo mais, então ele é muito clínico. O contexto tanto da psicologia escolar, da política pública, ela é pincelada, mas ela não chega a ser aprofundada muitas vezes. Sim. Então, na realidade, a atenção primária, ela veio assim como ganho na minha vida. Então, realmente não esperava atuar, foi algo muito novo para mim, algo que realmente eu precisei estudar a respeito. Eu precisei fazer cursos de formação e tudo mais para mim poder estar atuando, porque é completamente diferente de clinicar, completamente mesmo. Assim. Show. E essa trajetória, até chegar nessa área, teve alguma experiência que marcou a tua graduação ou ali no início da carreira, que às vezes também tenha te despertado para esse lado da atuação na atuação primária à saúde? Ou foi realmente naquele momento que apareceu a oportunidade e você aproveitou para entrar nela? Apareceu a oportunidade. Quando eu entrei para mim trabalhar na prefeitura de Foz do Iguaçu, no concurso público até então, eu fui direto para o ambulatório. Então lá eu era psicóloga de ambulatório. Então eu brincava que entrava e saía paciente da minha sala, Era o dia inteiro atendendo, clinicando. E aí foi em 2021, 2022, Foz do Iguaçu criou o protocolo de saúde mental, que foi um marco bem histórico, vamos dizer assim, para a saúde mental de Foz, onde os setores ficaram bem definidos. Então, a partir daquilo, teve uma divisão na psicologia. Antes, todo mundo era psicóloga de ambulatório, não existia psicólogos fazendo o trabalho da primária. A gente estava dentro das UBS, mas não fazia atenção primária, só clinicava. E quando teve esse marco, essa divisão, eu já estava atuando mais ou menos há 4 anos já como psicóloga no ambulatório. E aí veio a oportunidade, eles pediram pra gente, quem quer ir pra atenção primária, Aí eu falei, gente, será que eu vou? Será que eu não vou, Aí eu fui pesquisar um pouquinho, antes tinha os NASFs, que eram os antigos, são as antigas EMULTIs. E a gente tinha uma psicóloga, no nosso NASF, ele já era composto na época, e eu conversei um pouquinho com ela sobre o trabalho e tudo mais, e foi bem quando teve o NASF, ele foi extinto, o programa acabou. Então, o Foz do Iguaçu fez o protocolo e falou, não, vamos tentar organizar de uma forma diferente, Vamos criar as equipes multis, São as equipes multiprofissionais, com vários profissionais, e a psicologia entraria dentro dessas equipes. E aí eu conversei com ela, eu me interessei um pouco pelo trabalho, falei, eu vou arriscar. Porque eu também estava bem cansada da clínica, não vou mentir, Você trabalhar com saúde pública e clinicar dentro de comunidades é exaustivo, Na época eu fazia 40 horas, então assim, eu atendia muito, acho que eu ia atender 13, 14 pacientes no dia. Então era muito cansativo, então eu já estava também muito cansada. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu falei, vou tentar, E aí nessa divisão eu falei, não vou. Aí fui. Show.
E quando você começou a atuar no SUS, as suas expectativas para a área eram as que você pensava na época da faculdade? Teve algum momento ali que você pensou, meu Deus, isso é completamente diferente do que eu imaginava? E o que mais te surpreendeu, assim, nesse momento? Assim, as expectativas, elas foram, assim, grandes quando você passa no concurso, você cria uma expectativa muito grande para você executar o teu trabalho. Mas, assim, o choque de realidade foi outro, completamente diferente, assim. Tanto que no primeiro ano eu precisei, né, ter uma mentoria ali, ter alguém me ajudando com alguns casos, porque eram casos muito complexos, e aí me bateu desespero, né? Eu não me esqueço que eu tinha uma professora minha muito querida, ela me ajudava muito, então ela me ajudava com os casos. Eu lembro que teve um caso que sim, pra mim foi bem marcante, né? E aí eu liguei pra ela e falei, ai, eu não sei o que eu faço, eu tô me preocupada com esse paciente e tudo mais, acho que eu não vou conseguir salvar ele. E ela falou assim, Dani, você não vai conseguir salvar todo mundo. Você está fazendo o seu melhor, né? Então aquilo me deu um certo alívio, né? Por saber que eu estava fazendo o meu papel ali, mas que eu não ia conseguir salvar a todos, porque os casos realmente são bem complexos. O SUS, assim, eu falo que o SUS ou você se apaixona ou você odeia por ele. Assim, ele é 8 ou 80, assim, né? Porque as demandas são bastante, os pacientes são casos bem críticos. Mas quando você entra e você faz o teu trabalho lá, você vê que aquilo está dando certo, que a população está reconhecendo o seu trabalho, também é muito gratificante. Que show. Obrigada. Então, assim, Dani, tu comentou que foi um desafio muito grande para você iniciar nessa atenção primária. E eu queria saber de você como que funciona a atenção primária, porque, pelo menos do meu caso, assim, é a primeira vez que eu, como estudante de psicologia, escuto falar sobre essa área. Então eu queria que tu pudesse dar uma introdução pra gente sobre como que é a área que você atua hoje. A atenção primária em si, a gente trabalha com a comunidade. Então nós, quem está na atenção primária escuta muito que nós somos a porta de entrada, né? Porque a nossa atuação é dentro das UBSs. Só para contextualizar um pouquinho lá, né, em Foz, então em Foz são 5 distritos sanitários. Cada distrito sanitário possui de 5 a 7 UBSs, ao qual, né, fica responsável por um psicólogo, né, até então nesse momento. Então, aonde eu atuo, né, são 5 UBSs, eu sou responsável por essas 5 UBSs, por esse distrito sanitário. E assim, as atividades, elas são voltadas, que a gente fala que é prevenção e promoção. Então, dentro da atenção primária, não que a gente não vá tratar os pacientes que chegam crônicos, mas o intuito é que esses pacientes não cronifiquem. Então, todo o trabalho é voltado para a prevenção. Então, a gente trabalha muito em grupo, a gente vai para as escolas, a gente trabalha com visita domiciliar, o trabalho ele é todo multiprofissional, então assim, eu acho que apenas um dia na semana eu trabalho sozinha. Nos outros dias, ou eu tô com assistente social, ou eu tô com a Nutri, ou a gente tá com a fono, ou a gente tá com a enfermeira. Então a gente nunca está sozinho dentro, né, realizando esse trabalho. Atualmente, as minhas atividades, elas se dividem entre os acolhimentos, né, que são acolhimentos individuais. A gente não faz psicoterapia. Então, nós não realizamos o tratamento dentro da atenção primária. Então, esse paciente chega até a gente acolhe, a gente escuta esse paciente, a gente realiza uma estratificação de saúde mental para classificar esse paciente em graus, né? Que é se esse paciente tem um grau leve, um grau médio ou um alto risco, para nós fazermos esses encaminhamentos. O paciente vai para a psicoterapia individual, vai para um CAPS, né? Vai para um CER4, para a gente referenciar ele para algum fluxo. Então, a partir do momento que esse paciente tem uma demanda leve, esse paciente é meu. Então, eu posso realizar alguns atendimentos pontuais com ele. Se a gente vê que esses atendimentos pontuais, eles não estão sanando ali, aquele paciente ainda está tendo um sofrimento, e a gente encaminha ele. Mas, atualmente, nós trabalhamos com vários grupos. Nós temos grupos de idosos, grupos de mulheres, temos grupos de obesidade, temos os grupos de crianças. Então, assim, para cada faixa etária, grupo de adolescente, para cada faixa etária nós temos algum grupo ali para esses pacientes, são grupos abertos, então qualquer um da comunidade pode ir participar com a gente. Realizamos também todo o trabalho de planejamento familiar, né, que é a laqueadura, a vasectomia. Então, a gente precisa fazer toda essa entrevista com os pacientes que desejam ter esse procedimento. Atualmente também nós acabamos, eu falo que a gente ganhou, né, que é o fluxo de cirurgia bariátrica. Ele só deu uma modificada, mas esses pacientes também vêm pra gente, então a gente precisa fazer um trabalho com eles antes deles serem encaminhados em si para cirurgia.
Nós fazemos atendimento também de pacientes idosos que começam a apresentar alguma condição de demência ou de Alzheimer. Então, nós fazemos essa avaliação inicial e esse encaminhamento desse paciente. E muitas vezes a gente acaba filtrando esse paciente já para algum grupo que a gente tem ali, né, para trabalhar com ele. Tem visita domiciliar, então a gente tem programa PSE, que é o Programa Saúde na Escola. Então, assim, a gente faz tudo, a gente faz muita coisa. Fora, né, quando tem as equipes que querem me perder, uma palestra, trabalhar com as gestantes. Então, assim, a psicologia dentro da atenção primária, ela trabalha com todo mundo, assim, com toda a faixa etária, com a população em geral, assim, com as atividades são muito grupais. Então, eu atendo apenas um dia na semana, o restante é todo o grupo. Tu comentou que é uma atividade, é uma área multiprofissional. E eu queria entender um pouquinho como que funciona a articulação entre essas áreas. Tu comentou ali Nutri, assistência social, como que acontece isso? Chega um caso para você, como que passa por essas áreas? Assim? Atualmente a gente usa o meio que eu acho que quase todo mundo utiliza, o WhatsApp, né? Então nós temos, né, um grupo e a gente, nesse grupo tem todas as profissionais, tem todos os, né, os gerentes, os coordenadores das UBS, a gente acaba conversando ali. Temos sim filas, né? A gente tem as filas que são as filas de regulação, mas o que a gente notava? Muitas vezes acabava um paciente, ele era o mesmo paciente que entrava na minha fila, na fila da Nutri e na fila da assistente social. E aí, eu ia lá fazer uma visita isolada, depois a assistente ia, depois a Nutri ia. Não tem porquê. A gente tá lá, a gente pode todas juntas fazer um relatório somente para esse paciente. Então, hoje em dia, a gente se comunica muito, né? Então, dentro desse grupo, a gente orientou as equipes e quando eles tiverem essas demandas, né, demandas de estudo de caso, demandas que os pacientes necessitam, eles podem encaminhar para as filas, mas eles também avisam a gente, né? Então, a gente conversa muito, realmente, as demandas, elas acabam vindo pelo WhatsApp. Mas, né, ainda tem algumas falhas de comunicação e tudo mais. É muito no bater na sala, né? Eu tô lá e tal, né? Eu circulo muito nas UBS, então eu não fico numa UBS fixa, eu tô sempre circulando. Então, às vezes eu tô lá numa UBS, vem o médico, vem o enfermeiro, me passa um caso, a gente conversa a respeito dele. Então, a gente tenta articulando como pode, mas ainda tem bastante falhas, assim, nessa articulação. Alguns casos não chegam, ou às vezes chegam pela metade, então ainda tem uma fragmentação, né? Eu acho que nós que estamos dentro da... Né, hoje em dia ela é composta por um psicólogo, um nutricionista, um assistente social, uma fono e uma físio. Então nós acabamos nos vendo sempre, né? Então pelo menos 2 dias na semana todas nós estamos juntas. Então nós conseguimos trocar os casos dos pacientes. Agora, com os médicos, com as enfermeiras e tudo mais, a gente acaba tendo uma dificuldade maior. Então, a gente tenta utilizar, né, ali o WhatsApp, às vezes liga, para tentar ajudar, mas às vezes isso falha nessa comunicação. Assim. Sobre as demandas atendidas, você acabou de comentar, né? Sobre os públicos que são atendidos, como que se faz essa dinâmica. E uma coisa que eu gostaria de saber, você percebe alguma mudança nas demandas de saúde nos últimos anos? Quais as questões têm aparecido com mais frequência nos atendimentos para vocês? Sim, e uma mudança muito grande. Eu lembro quando eu entrei, a gente não tinha um sistema informatizado de fila de espera, ainda era um caderninho, né? A pessoa ia da recepção, deixava o nome no caderninho e chamava. Então, assim, a fila de espera era 3 meses no máximo, assim, que eu conseguia ali regular e chamar esse paciente. Atualmente, a fila de espera, ela é muito... Eu tenho cerca de 1.500 pacientes hoje em dia me aguardando numa fila. Sim. E esse número, ele praticamente... Eu falo que ele nem triplicou, ele quadruplicou, ele quintuplicou depois da pandemia. Então, os casos de ansiedade foram os que mais aumentaram. Ansiedade e depressão, né? É o que mais chega pra gente, assim. Por ser, né, a atenção primária, a gente fala que são os casos de baixo e médio risco, né? E aqui os casos que são mais graves, eles acabam indo muitas vezes direto para os CAPs, direto para a internação. Muitas vezes quando eles chegam pra gente, eles já estão mais estabilizados. Mas assim, pacientes com ansiedade é o que mais tem na minha fila. Assim, é muito mesmo. Eu diria que eu acho que 70% daquela fila é ansiedade. Nossa, demanda muito grande mesmo, né, Daniela? Só para eu entender, eu vou recapitular ali, naquela questão que você falou, que você atende, explica melhor aquela parte dos setores, você não fica só numa UBS? Não fico só numa UBS. Quando o psicólogo da atenção primária, ele precisa circular dentro daquele distrito, né? Então, eu atendo as 5 UBSs e eu tento estar nessas UBS. Não consigo estar em todas as UBSs.
Muitas vezes pela questão de espaço, né, dessas UBSs, não tem como a gente estar lá, mas tem sempre ações dentro do distrito perto delas. Então, muitas vezes eu não estou na UBS, mas eu estou lá na escola do lado da UBS fazendo alguma ação, né? A gente pega muito lugares emprestados, né? Porque as UBS são muito pequenas, então a gente não tem como fazer os grupos lá. Então, nós usamos centro de convivência, escolas, usamos igreja, a gente usa o espaço que seria pra gente tá entrando, né? Então, a gente está sempre perto dessas UBSs, atendendo esse público, né? Mas acaba circulando realmente. Atualmente, hoje eu estou em 2 UBSs, né? Eu fico em 2 UBSs fixas. E as outras eu dou uma passada, né? De quando consegue. Vai a demanda. E em relação a essa demanda, igual você falou, que aumentou demais, né, essa questão, principalmente depois da pandemia, e a questão de profissionais, como que você vê essa necessidade, como que funciona a contratação? Você acha que existe aí uma emergência nessa questão igual você falou, né, para você a demanda acho que está muito grande, né, então você tem essa parceria juntamente com os profissionais, mas dentro da área mesmo da psicologia, como que eles estão olhando, né, a política pública para essa situação? Assim, falta profissionais, isso é nítido. Acho que não só dentro do meu distrito, né, em todos os distritos de Foz do Iguaçu, no geral, ainda falta profissionais. Atualmente, eu conto com o suporte de 2 residentes de psicologia, que é a Natália e a Gabriela. Então, elas vieram para somar, faz 2 anos que elas estão comigo, e assim, eu falo que sem elas, eu não conseguiria executar metade das coisas que eu faço, né? Mas falta, sim, a contratação desses profissionais. De certa forma, assim, a prefeitura, né, o secretário, todos eles vêm tentando ajustar. Sim. Eu acho que desde o protocolo de saúde mental da criação, ele foi realizado para tentar ter esses ajustes e ter uma melhora na qualidade e para a gente tentar agilizar, né, esses pacientes. Hoje em dia, a saúde mental no município de Foz do Iguaçu mudou muito. Hoje nós temos grupos abertos. Então, se o paciente, né, um exemplo lá no medicina, toda terça-feira, a gente tem lá a Nath, né, a Natália e a Gabriela, elas estão lá para atender os pacientes que chegam de livre demanda, que antes não tinha. Então, se o paciente está no sofrimento, ele precisa de uma escuta naquele momento, ele chega lá, a gente vai acolher e a gente vai escutar. Então, acho que isso já melhorou muito. Mas os pacientes que precisam dar continuidade nesse tratamento acabam muitas vezes tendo que esperar um tempo longo, acaba cronificando os sintomas desses pacientes. Então, assim, a contratação... eu falo que o meu sonho é ter uma psicóloga em cada UBS. Né? Pelo menos assim como é. Mas a gente sabe que não vai ser assim, né? Até então, né, talvez, eles estão tentando aumentar as equipes. Então, provavelmente, possa ser que venha mais uma, né, pra gente de concurso, né? E tem as residentes, as estagiárias, psicologia, que a gente pega muito pra tentar, né, somar com a gente nesse trabalho. Acho muito importante. Acho que seria isso mesmo, aqui também tá o público que mais atende, assim, específico. Qual que procura mais, assim, que você acha, que tu percebe nessa dinâmica? É mais homens, mulheres, criança? Os homens, eu sei que me chama a atenção, e os homens têm essa procura? Eles estão também preocupados com essa questão? Eles procuram, mas eles não procuram tanto quanto as mulheres. As mulheres procuram bem mais, assim. Eu acho que atualmente, né, parando para pensar aqui na minha agenda, que eu estou atendendo alguns pacientes que estão ali comigo, acho que eu não tenho nenhum homem. São todas mulheres. Então, assim, mas eles procuram. Eles procuram quando eles já estão mais agudos, quando eles já estão mais adoecidos. Exatamente. As mulheres, a gente nota eles que não elas conseguem ver sinais, né? Isso mesmo. Muitas vezes eles até notam esses sinais, mas vai deixando, né? Vai deixando, ainda tem um certo preconceito né? Isso da que eu questão da saúde mental. Então, só que até curiosa assim, nesse sentido, né? Tem. Porque tem essa demanda, nós vemos que a saúde mental é para todos, né? Todos precisam cuidar. E será que como é que está a situação hoje dos homens, né? Nessa dinâmica? Tem isso, então eles procuram. A gente nota que os mais idosos vêm. Nosso grupo de idosos, ele é composto 50%. Então tem muito homem no grupo de idosos. Mas quando a gente pega essa faixa etária ali, dos 20 aos 40... vem muito pouco no consultório. Eles vêm quando eles já estão aumentando mais, quando eles estão prestes a perder o emprego, ou já perderam esse emprego, ou tá ali numa questão, né, no casamento com os filhos, que já tá muito maior do que eles conseguem dar conta, eles procuram. Né? Mas assim, aquele sinalzinho que começa a dar ali... Deixa passar. Dani, tratando ali dos desafios que vocês recebem ali na atenção primária como psicóloga hoje, o que você pontua que seria assim, um desafio maior para vocês?
Eu acho que nosso maior desafio é a questão dos espaços, né? Eu acho que as demandas dos pacientes são desafiadoras, sempre vão ser. Mas eu acho que como profissional a gente dá um jeitinho, a gente dá conta. A maioria dos pacientes não são alfabetizados. Ainda tem isso. Eu acho que foi um desafio muito grande para mim. Né? Eu trabalho dentro da abordagem da TCC. Então a gente é muito, faz plano, escreve aqui, faz tal coisa ali. E aí chega um paciente que não sabe ler e escrever. Você fala, o que eu faço agora? Como que eu vou adaptar isso? Então, essa adaptação para o trabalho foi um desafio muito grande. A gente tem que adaptar, entender até a forma como você fala com o paciente. Se você usar uma palavra mais difícil, ele não vai te entender. Você tem que ficar pedindo feedback desse paciente a todo momento, se ele está compreendendo o que você está dizendo, né? Então, eu acho que o maior desafio foi a questão, né, da linguagem, foi de adaptar a forma de trabalho e também os espaços. Eu acho que você entrar dentro de uma UBS como psicóloga, principalmente como da atenção primária, os próprios profissionais eles têm dificuldade de entender o meu trabalho ali dentro. Eles, hoje em dia, quando chega uma demanda, fala, Dani, eu preciso que você faça psicoterapia desse paciente. Eu falo, mas eu não faço psicoterapia, é outro profissional que faz. Eu posso acolher esse paciente, eu vou ouvir ela e tudo mais, mas eu não dou continuidade no atendimento dela. Então, eles não conseguem ainda entender, muitas vezes. Pensa que é uma vontade do profissional, né? Mas eu acho que os desafios são esses profissionais entenderem o meu papel ali dentro. O desafio é sala, espaço, material que eu tenho, eu comprei. Então, né, uma caneta, muitas vezes a gente precisa comprar, né? Agora deu uma melhorada, a gente andou ganhando alguns materiais, mas assim, nem sempre. Então, não tem como você trabalhar com uma criança sem um brinquedo. Sim. Sem uma coisa, um jogo, uma coisa lúdica. Então, todos os materiais são nossos, nós compramos e nós utilizamos. Os espaços das salas são muito complicados, muitas vezes você chega para atender, não tem uma sala para você atender. Então, eu já sofri muito com essa questão de sala. Atualmente, eu tenho uma sala fixa, né? Que o meu gerente ali, ele brigou muito por eu estar dentro dessa UBS. Então, foi uma briga dele, falou, não, ela não vai sair, ela vai ficar. E eu estou lá até hoje, né? Mas já teve momentos que eu cheguei um dia para trabalhar, outro dia de sala. Então, assim, é profissional. Eu imagino que seja, como você comentou, né? A criança, a gente precisa de um brinquedo. E não é apenas um brinquedo, não é apenas um caso de uma criança que você vai pegar. Então, além disso tudo, além de você não ter um espaço, vai ter que carregar contigo tudo isso para onde você vai. Isso mesmo. Né? Então, é um desafio num contexto geral. No geral, a gente tentava deixar espalhado pelas UBSs, né? Deixava na despensa uma caixa aqui, uma coisa aqui, uma caixa na outra ali, para quando precisasse manejar já estava ali, né? Pra não ficar carregando, porque ainda tem isso, a gente tem um carro apenas para os 5 profissionais utilizar. Então, a gente se dá bem porque a gente trabalha com escalas, né? Uma liga para outra, eu preciso ir em tal canto, você me dá uma carona? Não, vou te buscar, então... Porque a minha equipe, ela é muito deliciosa de trabalhar. Então, são funcionários maravilhosos, então a gente se dá muito bem, a gente trabalha muito bem. Mas, assim, são algumas dificuldades que a gente acaba encontrando. Muitas vezes aquela mais de estrutura, mas também tem algumas dificuldades ali com os profissionais, com a população também, entender o teu papel, o teu trabalho ali. Como é alta, né, a demanda e essa limitação dos recursos, então eles impactam também no atendimento dentro do SUS, né? E você acredita que essa falta de compreensão no papel do psicólogo na atenção primária acaba afetando o teu profissional no cotidiano ou você consegue lidar com isso na questão profissional? Eu acho que já afetou. Hoje em dia não afeta mais. Acho que principalmente no início, né? No início eu ficava muitas vezes com muito medo de chegar lá e falar pro médico que eu não faço isso, ou falar pro médico que não, que eu quero isso dele, né? Porque a gente tem o médico, né, na UBS. Sim. E aí eu acho que com o passar do tempo, com o passar dos anos, eu comecei a me posicionar melhor, me posicionar também com os profissionais. Então, você faz isso? Não, isso eu não faço. Não, isso eu faço, tudo mais. Debater casos com os médicos, com os enfermeiros e tudo mais, quando eles trazem alguma demanda, e várias pontuações, porque a gente brinca que às vezes todo mundo é um pouco psicólogo, né? Então, muitas vezes uma orientação que o profissional dá, eu preciso corrigir aquela orientação, não, mas não é assim, olha, a próxima vez você orienta isso para ele, né?
Então a gente trabalha, hoje em dia eu consigo chegar pro profissional e corrigir ele, né? Mas quando eu iniciei eu tinha muito receio, eu tinha muito medo de chegar e falar, quem que é essa menina, o que que ela quer, o que que ela tá falando, vai me corrigindo. Mas com o passar do ano a gente vai ganhando um pouquinho. Prática, segurança, né? E em alguns momentos o profissional ele precisa lidar com situações delicadas, né? Socialmente, emocionalmente. E você cuida da sua própria saúde mental para estar, né, diante dessas experiências? Sim. A gente tenta cuidar o máximo possível. Eu falo que pelo menos eu consigo desligar um pouco, né? O meu trabalho fica no meu trabalho. Claro que não quer dizer que a gente não vai pensar nos pacientes quando a gente está em casa. Porque muita gente lê e fala, você vê tal coisa, nossa, fazer isso com o paciente, nossa, que legal isso, separa os materiaizinhos e tudo mais. Mas eu tento desligar, eu tento separar as coisas. E quando necessário, a gente também procura terapia, né? Porque os casos, tem, principalmente quando, né, eu atuava no ambulatório e vinha muito caso de abuso pra mim, assim. Eu acho que foi nesse momento que eu desisti da psicologia jurídica. Meu Deus, né? Não quero mais. Pesado. Era muito pesado. Então foi um momento assim que muitas vezes precisei de suporte, porque eram casos assim que mexiam muito, né? Sim. Então assim, Dani, tu comentou sobre os desafios, sobre como que foi o teu início, mas assim, o que você considera mais gratificante dessa tua área que é tão abrangente? Acho que o reconhecimento da população, eles saberem quem eu sou. Então, eles te encontrarem, eles agradecerem. Hoje em dia, eles sabem, né, que eu sou a psicóloga daquele distrito. Então, a maioria dos pacientes que eu já atendi, alguns pacientes que eu venho atender, então eles te param, eles te abraçam, perguntam como que você tá. Muitas vezes nem lembram, muitas vezes, mas você está assim, que bom que deu certo, eles vêm, contam as novidades. Eu acho que isso é muito gratificante, saber que eles estão bem, saber que eles evoluíram. Então, eu acho que é o mais gratificante em si do trabalho, porque eu acho que o papel do psicólogo é isso. É você tentar ajudar esse paciente, né? Dar ferramentas que esse paciente siga a vida dele, né? Ele não vai ter um psicólogo ali a vida inteira. E dentro da atenção primária, a gente trabalha muito com isso. A gente trabalha com a autonomia desse paciente. Então, nós temos ferramentas para esses pacientes seguirem adiante, né? Então, quando a gente encontra com eles e vê que está funcionando, a gente fica muito feliz. E na tua perspectiva, assim, o que a atenção primária possibilita que outras áreas da psicologia às vezes não dão as mesmas oportunidades, não dão, de certa forma, a mesma demanda, sabe? O que na tua visão, qual que é o principal diferencial, assim? Eu acho que é você estar mais perto realmente desse paciente em conhecer ele por completo. Porque muitas vezes esse paciente ele está lá no teu consultório, mas outro dia você está lá dentro da casa dele. Né? Porque muitas vezes você está lá na visita domiciliar, então você conhece a mãe, você conhece o cachorro, você conhece o pai, você conhece os vizinhos, você conhece todo mundo. Então essa proximidade que você tem com o paciente de entender toda essa estrutura dele, né? Tanto a estrutura psíquica dele, mas a estrutura muitas vezes financeira, onde esse paciente mora. Então, porque muitas vezes tem sofrimentos que a gente não vai conseguir amenizar totalmente, porque sabemos que são questões sociais, né? Então, eu acho que você compreender esse paciente por completo, porque quem está na atenção primária compreende o paciente por completo mesmo, que você consegue ver ele por inteiro, você não fragmenta, você não vê só a doença daquele paciente, você vê também o que está adoecendo ele para poder ajudar. E assim, na tua visão, a importância do psicólogo, eu acho que tu conseguiu deixar de uma forma bem clara, né? A tua paixão que tu tem por essa área. Mas assim, dentro da saúde pública, o que você acha que ainda falta para a comunidade em si perceber a importância da saúde mental dentro da própria comunidade? Assim, o que tu acha que poderia ser feito a mais, sabe? Eu acho que a questão da saúde mental, como eu coloquei antes, ainda tem a questão, né, de um certo preconceito, né, da pessoa entender o que é saúde mental, porque a gente entende muitas vezes que saúde mental é quando a pessoa está doente. Não, eu estou doente. Quando você fala que você vai, é muito engraçado, quando você fala que você vai encaminhar um paciente para o psiquiatra, porque você tem que fazer todo ali um preparo para falar para aquele paciente que você vai encaminhar ele, explicar que não é assim e tudo mais, que ele não sou louco, né? Então, a primeira coisa que o paciente, ele associa saúde mental com loucura. E a gente precisa, eu acho que, desmistificar isso, e o paciente entender que saúde mental é a todo momento. Saúde mental não é só quando você está adoecido, saúde mental é para você não adoecer, é você entender esse autocuidado que você precisa ter. Então, por isso que a gente tenta fazer, né, o máximo possível com a comunidade, que a gente vai fazendo palestras, né, estamos ali pertinho deles, tentando passar esse cuidado, né. Funciona? 100% não,
mas, né, a gente ajuda, a gente não deixa de tentar. Sim, não deixa de tentar ajudar. Né? Sim. E dentro desses projetos, assim, que tu falou sobre palestras, enfim, teve algum em específico que te marcou? Algum psicólogo que foi lá falar com a comunidade, ou alguma ação mesmo da própria sociedade ali, daquele distrito, que te marcou, assim? Eu acho que sim, uma das ações que nós fazemos, né, todo ano, que é bem marcante, é uma das ações do Setembro Amarelo, né, que a gente vai nas escolas falar sobre a questão do suicídio. Isso a gente consegue, né, vem muitos adolescentes, depois que a gente termina, nós fazemos, né, uma roda de conversa com eles e ficamos na hora do recreio esperando se alguém chega da gente. Então, sim, chega, né, sempre vai chegar, a gente tenta orientar, conversar com eles. Então, assim, o Setembro Amarelo, ele acaba sendo marcante pra gente, mas eu acho que muitas vezes coisas simples marcam. Esses dias eu até estava comentando com a minha outra colega que também é psicóloga sobre uma paciente de um grupo da gente, que nós encaminhamos essa paciente, porque ela tinha muita dificuldade em socialização, mas no sentido dela compreender o espaço do outro, né? Dela deixar o outro falar também, né? E ela falou, não, vamos encaminhar lá pro grupo? Vamos encaminhar, vamos ver o que vai dar, né? E aí a gente estava lá dentro de outro grupo e na hora dela falar, ela levantou o dedinho. Quando ela levantou o dedinho, eu me assustei, eu falei, gente, tá funcionando! Tá funcionando, né? Ela esperando a vez dela de falar. Então, assim, são coisas tão pequenas pra gente, é tão gratificante saber que esse paciente, ele tá evoluindo ali. Então, tem muita gente que tem também, né, não acredita que os grupos ajudem, gente. O grupo ajuda, tá, gente? Que bacana. E, Dani, que tipo de formação, habilidade você acha que é uma característica para aquele profissional que quer atuar na atenção primária? O que precisa ter para atuando? Assim? Quando a gente sai da faculdade, eu acho que saúde pública é muito pouco visto dentro das grades atualmente, né? Não sei se vocês estão tendo alguma matéria assim específica. Na minha formação, eu tive uma. A gente pincelou todas ali e, né, pronto, acabou. Então, quando eu, né, vim para o SUS, vim para a atenção primária, tem uma plataforma do governo, né, que tem vários cursos. Então, eu fui nos cursos. Fiz um curso recentemente de formação dentro da EMUT, né, que é um curso bem bacana que teve do Ministério. Então, a gente foi tentando estudar. Mas assim, para a pessoa que ela quer trabalhar dentro do serviço público em si, gente, estudem, tá? Conheçam o SUS, conheçam as normativas, conheçam um pouquinho desse trabalho, precisa estar aberto, entender também. Eu acho que assim, a gente tem que ter muita paciência, entender que as coisas não vão ser da maneira que a gente quer. A gente vai lidar assim com frustrações dentro desse trabalho, mas da mesma forma que também é um trabalho que é gratificante, porque você está dando o teu máximo ali, está dando o que você pode, né? Dentro daquelas circunstâncias que também o serviço público te oferece. E principalmente, eu acho que para você atuar hoje em dia dentro da atenção primária é uma área que ele é serviço público, né? Ele é do SUS. Sim. Então, né, quem quer, estuda, gente, concurso público. Só um adendo aqui, você comentou desses cursos, né, que existe, é uma plataforma do governo que qualquer pessoa pode acessar? Pode, tem são cursos gratuitos? São cursos gratuitos, tem o UNASUS, o ASUS, são vários cursos, né, que eles estão dentro de várias áreas, assim. Então, ele engloba, muitas vezes, violência doméstica, violência da mulher, tem cursos que falam sobre questões de suicídio, cursos que falam sobre questões realmente do trabalho do psicólogo dentro da atenção primária, então é bacana. E a graduação, já vem de quanto mesmo a tua resposta, igual você falou, não tem aquela, como é que pode falar, suficiente na formação para lidar com essa área, né? E o que você acredita que poderia ser feito, assim, na tua opinião, essas lacunas que tem em relação a isso? Eu acho que assim, deveria realmente ser melhorado as grades, né, em si escolares, lá na faculdade. Eu acho que deveria ter, muitas vezes tem um semestre apenas para pincelar tudo, né? Então, acho que não, deveria ser muito maior. Eu acho que melhorou um pouco, porque eu vejo que a maioria atualmente os estágios dentro dessa área do SUS, a gente era muito pouco, tanto que eu não estagiei dentro da atenção primária do Sistema Público de Saúde, porque na época quase não tinha, né? Eu me formei há 10 anos atrás, então tinha muito pouco. Então, eu fui parar no hospital psiquiátrico na época, né? Que foi uma experiência também bem diferenciada. E atualmente acaba vindo bastante estagiários pra gente, que já estão conhecendo, né, o trabalho ali. Então, eu acho que isso já é uma melhora, o fato, né, de dar graduação, mandar esses estudantes pra gente, pra eles poderem conhecer. Mas acho que precisa sim melhorar.
melhorar bastante, quem sabe, né, ali uns 2 semestres, talvez, ou algo que seja mais específico mais das políticas públicas, né? isso, aprofundado. Igual você falou, como é um trabalho de mais prevenção, então poderia diminuir bastante a demanda crônicas, né? Porque daí você investe mais ali, né? Tanto na questão das políticas públicas quanto da formação do próprio profissional, né? Isso é bem interessante. E Dani, que conselho que você daria para os estudantes de psicologia que têm interesse em atuar nessa área? Venham, gente. Só venham. Nós precisamos muito de psicólogos dentro da atenção primária. Até, né, já vou deixar aqui lá dentro para vocês, para quem já está formado, logo vai sair a pós-graduação. Nós temos a pós-graduação da UniOeste, né, que ela é uma pós-graduação dentro da psicologia, dentro do sistema público, né, dentro das políticas públicas. Então, quem tem interesse, né, pode estar, né, se graduando dentro dessa área. Hoje em dia nós temos a residência da UNILA também, que tem, né, essa estratégia da saúde da família, mas, assim, não é tudo do ruim. Porque muitas vezes tem esse olhar. Claro, tem uns pontos ruins. Eu acho que todo trabalho tem pontos ruins. Todos. Eu acho que diferente para a área que você vai, para o setor que você vai ter um desafio. Você pode você pode lá estar na tua clínica lá, que muitas vezes vai aparecer um desafio para você. Então, né, tanto que teve uma época que eu trabalhava e clinicava fora, e que eu falei, não, chega de clinicar, não dá mais, sabe? Né? Pelo cansaço e tudo mais. Mas eu acho que só vem, vocês vão gostar. Muito bom. Sem quebrar, claro, né, o sigilo profissional. Tem alguma experiência ou algum aprendizado que foi marcante, que você percebeu a importância do teu trabalho ali dentro do SUS? Eu acho que, né, como eu comentei, quando o paciente ele vem, ele chega até você, ele reconhece aquilo, né? Então, muitas vezes, esses pacientes, eles voltam depois de um tempo para agradecer a gente. Então, a gente fica muito, muito contente em vê-los bem, né? Às vezes, quando eu brincava, né, que eu gostava muito de ser psicóloga da atenção primária, porque o diferencial é que os pacientes, muitas vezes, eles têm um reconhecimento diferente da gente, né? E a gente brinca lá, que a gente sabe reconhecer uma psicóloga da atenção primária de longe, porque ela vai estar de roupa confortável de tênis. A gente nunca sabe o que espera da gente naquele dia, né? Uma hora a gente tá na UBS, outra hora a gente tá subindo o morro lá do sítio, né? Então tem que estar sempre confortável, gente, sem saltinho. Então eu acho que assim, quando os pacientes reconhecem, eles vêm, eles agradecem, eles contam essa evolução, eu acho que assim, não tem preço que pague, de você saber que o seu trabalho está sendo bem feito ali, né, de certa forma. Com certeza. E para finalizar, queria que você deixasse uma reflexão, tá? Sobre a saúde mental e o papel do psicólogo na atenção primária. Acho assim, saúde mental, né, ela é para todo mundo. Então, eu acho que é extremamente importante que as pessoas procurem, que as pessoas venham e peçam esse apoio. Acho que dentro da atenção primária, a gente trabalha com essa prevenção, então é evitar esse adoecimento. Então, que as pessoas procurem nas cidades, nas UBSs delas, vejam as atividades, participem, busquem, não esperem adoecer. Tem que ter esse cuidado, né? Essa procura ela ainda é muito pouca. A gente espera que, quem sabe, que aumente, mas eu acho que também falta muita divulgação do serviço da saúde mental, né? Então, falta os municípios divulgarem, falta campanhas na televisão. Gente, a gente não vê nenhuma campanha na televisão sobre isso, né? Então a gente vê campanha de vacina, disso, claro, não que não sejam importantes, a gente não vê falando de saúde mental. Às vezes a população nem sabe que existe esse tipo de programa no próprio município, porque não existe, né? Isso, o paciente não sabe nem que tem, às vezes, o profissional lá não pertinho dele, não sabe que está tendo um grupo lá perto dele, né? Então eu acho que falta essa divulgação, essa ampliação desse cuidado da saúde mental para o paciente entender que eu não preciso procurar quando eu estou doente. Sim, né? O ideal é procurar antes que eu adoeça. Chegamos ao fim, então, de mais um episódio do nosso podcast. Eu quero agradecer imensamente a Daniele por ter aceito, né, o nosso convite, por ter passado tantas informações importantes e necessárias, por ter compartilhado com a gente conhecimento também. Esclareceu muitas coisas. Eu acredito que, assim como eu, as meninas também aprenderam muito com você agora. Você tratou de assuntos que eu realmente, particularmente, não imaginava, né, situações que ocorrem dentro desse atendimento primário ali, do psicólogo, da atuação dele no SUS.
E de coração mesmo, Dani, muito obrigada, tá? Pela tua disponibilidade, pela atenção e por ter compartilhado com nós tanto conhecimento. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de poder ter contribuído um pouquinho com vocês. Né? Espero que eu consiga convencer alguém, né, de vir para a atenção primária junto com a gente. Tomara. Quem É, sabe e vai futuramente É, os colegas. Espero que vocês achem. Obrigada, Dani. Obrigada pela atenção por mais esse episódio.